és indigno, mas escolhiste. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou continuar, né, o assunto que eu estava abordando no outro vídeo. Só que lá no outro vídeo eu não pontuei as coisas que eu queria falar. Então ficou coisas que eu não falei que eu vou falar agora. Primeiro, e também corrigi algumas coisas. Primeiro, quando eu fui para a Cussão de Jacuípe, eu tinha 9 filhos. Oh, 9 porque eu tenho 7. Eu tinha 5 filhos quando eu fui para lá. Então tinha o quê? Uns 9 anos de casada, por aí, quando eu fui para a Cussão de Jacuípe, e não 2, né? E lá foi que eu tive outro filho, né? O Marcelo. Também eu mostrei o pepino, né? O suco do pepino, e falei que ia abordar o assunto, só que eu esqueci. Foi assim, eu estava com a pressão muito alta, eu lembro que era 14, mas eu não lembro a outra, né? E aí eu fui pesquisar na internet, porque eu não queria tomar remédio. Então, pesquisando na internet, eu vi um canal que eu não lembro o nome, e ele falava sobre a medicina natural. E ele fazia um desafio. Ele fala no canal dele, eu desafio vocês, se vocês tomarem dois pepinos, suco de 2 pepinos antes do almoço e antes do jantar, se a pressão não vai normalizar. Então eu aceitei o desafio e comecei a fazer. E fiz uns 15 dias. No primeiro dia não desceu quase nada, no segundo dia desceu um pouquinho, no terceiro foi descendo. Eu sei que com 15 dias mais ou menos eu estava com minha pressão regularizada. Isso tem o quê? Uns 2 anos. E até hoje eu continuo tomando, não essa quantidade que eu falei, mas eu pego um pepino, um dia sim, um dia não, como também a folha da rúcula, que é excelente para baixar a pressão. Então, eu estou sempre fazendo essa medicação, né? Eu digo que é medicação, o pepino e a rúcula, né? Então, eu abordei também o assunto de quando eu estava, minha convivência com adventistas. Eu vou falar como começou essa convivência com os adventistas. Nessa época, né, eu tinha um rádio e eu gostava de ouvir as programações. E não sei como eu cheguei numa programação de uma vovozinha. E depois eu vi que era da Adventista, era a Rádio Adventista, né? E aí eu contei a experiência para vocês no outro vídeo, né? Que eu estava cortando um bife para fazer o almoço e o apresentador começou a falar, e vocês que comem carne, mas ele falou de uma forma que parecia que estava falando comigo, e eu joguei a carne lá e não quis mais saber. Mas hoje, quando eu estava pensando no assunto para falar para vocês, é que eu entendi o que foi que aconteceu ali. Eu tinha uma filha, eu tinha, não, eu tenho uma filha que se chama Mona Lisa, que muitos de vocês conhecem, né? Então, ela não queria comer carne de jeito nenhum, e eu forçava, às vezes eu dava até umas palmadas para comer carne, na minha cabeça ela ia ficar desnutrida, e tinha que comer carne de qualquer jeito. Então, eu achei que foi a maneira que o Senhor achou para que eu pudesse corrigir essa situação. Porque eu também deixei de comer carne, então ela ficou livre, né? Aí foi ótimo isso, né? Então eu achei que foi a maneira, né, que o Senhor achou para que eu parasse de comer carne, para também não obrigar ela a comer carne, né? Porque na minha cabeça ela ia ficar desnutrida, por isso que eu forçava um pouco para ela comer carne, né? Então aí começou a minha convivência com os adventistas. Nessa época, eu estava grávida do meu sexto filho, né, que é Marcelo. E aí eu estava fazendo o enxoval dele, eu mesmo fazendo o enxoval dele, e comecei a assistir essa rádio, a ouvir, né, essa programação.
E um dia uma moça bateu, uma senhora, né? Era jovem ainda, mas era senhora. Ela bateu na minha porta para me vender era tipo assim, uma pintura que você pega, coloca no enxoval ou no lençol da cama da criança ou na roupinha, passa o ferro e ela fica lá e pode lavar e tudo. Então ela estava vendendo isso, né? E eu grávida, mandei ela entrar, a gente começou a conversar, conversar, e conversar, vai, conversar, vem. Ela me disse que era adventista, aí eu contei a experiência da carne, que como eu deixei de comer carne, ela não estava comendo carne. E aí ela disse, olha, aqui não tem igreja, mas se você quiser eu chamo os líderes para a gente se reunir aqui. Nessa época, eu ainda não tinha, agora que eu vou entrar na minha visão, que eu considero assim, uma visão maravilhosa, sei que é de Deus, eu sei que as pessoas, eu não critico ninguém que não acredita numa visão de outra pessoa, porque se a pessoa não viveu aquilo, então não vai entender. Mas eu vivi e sei que é de Deus e sei que é verdade. O que foi que aconteceu? Nessa época ainda não tinha saído dessa casa que a Araci me pediu que tinha vendido. Eu estava nesta casa nessa época. Eu tinha um irmão que ele era como um filho para mim. Por quê? Quando ele nasceu, eu falei para minha mãe, eu que vou ensinar ele, eu que vou cuidar dele. Aí minha mãe disse, então tome conta, você toma conta. E eu ensinei ele a andar. E assim, criou aquele laço de amizade com ele, né? E aí ele ficou rapaz e a gente sempre unido, né? E nessa época lá, quando eu estava em São Jacuípe, ele estava morando aqui em Feira de Santana. Ele resolveu ir para a Vitória do Espírito Santo, né, trabalhar lá, que meu pai tinha farmácia na época, e ele já tinha trabalhado muitos anos com meu pai, então ele disse que ia para lá para trabalhar em farmácia lá. A gente nem queria que ele fosse. Meu esposo insistiu, não vá, não vai. Não, eu tenho que ir, fui. E não demorou muito tempo, nós tivemos a notícia, porque ele tinha um amigo lá, e o amigo mandou avisar que ele tinha morrido afogado. E aí meu pai já sabe, né? Meu pai ficou desesperado e tudo, aí foi para lá para procurar o corpo, já tinha acho que 2 dias quando meu pai soube que ele tinha morrido afogado, porque ele estava com um amigo, o amigo disse que ele disse assim, eu vou dar um mergulho. O nome da praia, acho que é Praia do Príncipe, lá em Vitória do Espírito Santo. O amigo disse que ele disse, eu vou dar um mergulho. E nesse mergulho, quando o amigo viu, ele voltou, mas ele viu que ele não estava bem. E quando o amigo entrou na água, já não encontrou mais ele. Então ele avisou a polícia, e a polícia mandou avisar a meu pai, né? E nessa época, eu frequentava, assim, eu era católica, mas quase não ia na igreja, né? Na minha cabeça, eu sempre pensava isso, que se alguém da minha família morresse, eu não ia aguentar. Eu pensava assim nessa época, né? E aí eu estava morando lá em São Jacuípe, e assim, eu vou continuar essa história, mas eu vou interromper um pouquinho só para contar uma coisa a vocês. Como eu falei que eu estava grávida, né? Aí chegou o dia de ganhar meu filho, nasci. Meu esposo não estava em casa, estava viajando. E eu fui, me levaram, né, para a clínica, para o hospital, para ganhar neném. Quando eu cheguei lá, quem me atendeu, quem ia fazer meu parto, era um casal, marido e a mulher. Os dois eram obstetra e eles iam fazer meu parto. E meus partos sempre foi rápido. Eu nunca tive parto cesáreo, tudo era assim, chegava rapidinho, eu tinha meus filhos. E eu cheguei lá, eles me botaram naquela mesa de parto, e aí eles disseram assim, me botaram no soro, e eles disseram assim, eu vou em casa almoçar e volto. Só que quando eles acabaram de sair, eu senti que a criança ia nascer. E eu estava sozinha na sala, naquela mesa que você sabe que é alta. E aí eu senti que a criança ia nascer, e aí eu comecei a gritar lá dentro, gritar. E aí as mulheres que já tinham ganho neném estavam na sala ao lado, ouviu meus gritos e avisou que tinha uma pessoa gritando. E nesse momento eles estavam chegando na portaria para ir embora, para ir em casa almoçar. Eu achei que isso foi uma grande responsabilidade, né? Porque como é que deixa uma pessoa ali no soro e vai em casa almoçar? E aí eles vieram correndo. Quando eles chegaram, foi até o médico que pegou. Não deu tempo nem de botar a luva. Aí meu filho nasceu. Quer dizer, olha que susto terrível, né? Como na minha cabeça a criança ia cair. Se ela caísse, ela ia morrer, porque era alto, né? E imagina que situação triste, né? Só que assim,
Hoje eu aprendi uma coisa, que eu nunca... Primeiro, eu já falei até do medo para vocês que eu tinha, até de dormir com meus filhos, aquela coisa toda, né? Então, hoje eu vejo uma coisa: nunca, nunca a gente tem que se desesperar em situação nenhuma. Se eu tenho uma conexão com o Senhor, num momento desse, era para pedir socorro ao Senhor. Senhor, o que é que eu faço? Né? Eu acredito que naquele momento eu tiraria o soro e descia e ficava no chão, deitada, porque aí a criança não teria risco de morrer, né? Porque ia nascer no chão, mas fora de perigo. Mas na hora do desespero, a gente não raciocina, né? Então, hoje eu já aprendi, já passei por várias situações diferentes, né? Que eu me apeguei a Deus, né? Me apeguei a Deus e Deus veio e me deu a solução. Então, eu aprendi isso, né? De maneira nenhuma a gente tem que se desesperar, a gente tem que raciocinar, pensar o que é que eu posso fazer para evitar. Eu acho que era isso que eu deveria pensar naquele momento. Mas, enfim, aconteceu isso, né? E aí eu vou voltar para a história do meu irmão. Aí meu pai foi para a Vitória do Espírito Santo, só que não estava encontrando o corpo do meu irmão. Eu tenho um irmão que é da Marinha, nessa época ele estava trabalhando, e nesse momento ele estava no submarino, em um país aí que eu não lembro, que ele trabalhava no submarino. E aí ele foi avisado, aliás, minto, eles nem avisaram para ele lá no momento que ele estava trabalhando, porque era perigoso, porque ele operava máquinas e tudo, o pessoal achou que era perigoso avisar ele naquele momento. Mas a Marinha mandou ajuda para procurar meu irmão, e aí encontraram. Né? A Marinha conseguiu encontrar, acho que depois de 3, 4 dias, se eu não me engano, acho que foi uns 3 dias, 4, a procura, né? Do corpo do meu irmão. Aí encontraram, aí você já sabe, né? Veio todo enrolado, a gente não pôde ver, né? Porque não tinha como, né? Já 4 dias dentro d'água, né? E aí veio. E aí é onde está a minha experiência que eu quero contar para vocês, né? Que quando chegou o corpo do meu irmão, eu não senti vontade de chorar, eu não senti vontade, assim, de nada, assim, no sentido de... Agora eu me emociono, né, quando eu lembro. Mas na época eu achei estranho o meu comportamento, porque eu era como uma mãe para o meu irmão. Ele era muito apegado a mim. E eu não senti vontade de chorar. E o caixão ficou aqui esperando meu irmão chegar, que meu irmão veio de avião para poder fazer o sepultamento, né? E eu não senti vontade de chorar. É como se ele me deu vontade de fazer uma coisa na hora do sepultamento, que eu não fiz com medo do pessoal achar que eu estava louca, né? Porque meu irmão gostava muito daquela música, deixa eu ver se eu lembro agora a música que ele gostava. Passam a tarde em Itapuã, fala de amor em Itapuã. E na hora do sepultamento eu senti o desejo de cantar essa música, mas eu pensei, não, pô, pensar que eu estou maluca, deixa eu ficar quieta aqui. Já estava me condenando porque eu não estava chorando, mas eu fosse cantar, né, na hora do sepultamento. E eu achei tão estranho, porque eu não pensava que eu fosse reagir desse jeito. Mas olha o que aconteceu. Antes do meu irmão morrer afogado, porque a notícia, se eu não me engano, chegou no domingo. Acho que foi no domingo que chegou a notícia. Eu tive um sonho, antes disso, de saber que meu irmão tinha sido afogado, morrido afogado. Eu tive um sonho que as roupas dos meus filhos caíram dentro do rio e foram lá para o fundo, né? E eu mergulhava, pegava todas as roupas dos meus filhos, só não uma cueca, no meu sonho. Eu acordei, também não dei importância àquele sonho. Mas logo em seguida, no outro dia, eu tive a notícia que meu irmão tinha morrido afogado. Então eu liguei o sonho ao fato, né? Que ele era como um filho para mim e ele morreu afogado. No sonho eu pegava todas as roupas, menos uma cueca. Então era o anúncio da morte do meu irmão, né? E aí, meu irmão foi sepultado, né? E aí eu tive outro sonho. Eu não chamo isso de sonho, essas coisas assim que eu tenho, porque a visão da casa, por exemplo, eu vi a casa no sonho, então foi uma visão, e a casa existia, né? E eu vi a casa. Eu vi meu irmão, na minha visão foi assim, tinha uma mesa muito grande, com vários homens nessa mesa, e era embaixo de árvores, tinha muita árvore assim, e os homens estavam, a mesa estava ali e os homens. Eu não vi meu irmão nesse momento, eu só vi essa mesa com esses homens, e eu falava, eu dizia assim, como se eu estivesse defendendo meu irmão. Eu falava, ele não sabia, só isso. E acordei. No outro dia eu tive outro sonho.
Aí eu já vi meu irmão numa prisão espiritual. Sempre nessas visões eu estava toda com a roupa branca, sempre. Eu vi meu irmão estava numa prisão espiritual. E eu chegava, ele estava muito triste com a cabeça baixa, e eu falava, eu vou te tirar daqui. Eu falei para ele. E aí eu acordei, né? Nessa época, gente, eu não ligava para essas visões, eu não sabia, né, nada. Eu penso assim, meu irmão morreu sem se batizar em igreja nenhuma. Porque, como eu falei para vocês, né, meu pai era protestante, minha mãe católica, não deixava batizar na igreja protestante nem na igreja católica. Então, ele morreu sem se batizar em igreja nenhuma. Então, eu não sei se o que aconteceu com ele foi relacionado a isso. Eu não sei porque eu só tive a visão. E eu sei que isso é de Deus, né? Eu sei que isso é de Deus. Porque eu não sou mulher, eu nunca gostei de espiritismo, jamais. Eu frequentar, não, porque eu não acredito, eu sei que não é de Deus, né? Nunca fui para lá para pedir para falar com arco. Jamais, eu nunca quis isso para mim, porque eu acredito que aquilo não é de Deus, né? Mas eu sei que Deus também dá revelações para a gente. Ele mesmo fala na palavra dele, né? Muitos profetizarão, muitos terão sonhos e visões. Isso está escrito aqui na palavra do Senhor, né? Então eu tive sim essa visão com o meu irmão. Então, aí vocês vão entender porque, sim, aí eu vou voltar agora para a relação com os adventistas, né? E aí, isso tudo que aconteceu, gente, foi nessa casa, antes de ir para aquela casa que eu já fiz o vídeo falando que eu vi, essa visão do meu irmão veio primeiro, e depois que meu irmão foi sepultado e tudo, e aí que eu tive a visão da casa e fui para aquela casa, né? Isso aí foi antes de ir para aquela casa. Até aí eu não me incomodava, eu tinha essas visões do meu irmão, da casa, eu dormia, acordava, nada, continuava com meus trabalhos, né, diários, todo dia, normal, né? Até que aí eu fui para aquela casa. E aí eu estava, e nesses acontecimentos, eu estava já tendo um relacionamento com os adventistas, porque a menina, eu fui para casa de lá, a casa era grande, como eu falei, e aí ela falou se poderia levar uns líderes da adventista, eu falei que sim. Tinha até um senhor aqui que é dono da Casa do Mel, seu Irênio. Todo sábado ele ia com uma turma para lá, se reunir na minha casa, né? Só que aí as visões continuaram, outras visões continuaram. Até aí estava tudo tranquilo, eu estava bem, não estava me incomodando as visões. Mas quando eu comecei a me relacionar com os adventistas, lá na minha casa, aí vieram mais visões, né? Tem coisas que eu posso contar, tem coisas que eu não posso contar. Tudo assim, nesse sentido que eu estou falando. Não era nada de coisa ruim, tudo coisa boa. Só que, por exemplo, eu tive um sonho, eu estava de branco. Aquele homem que estava comigo na casa, ele falava para mim, você está no caminho errado. Eu acordava, não entendia o que era caminho errado. E aí isso foi me deixando assim, com medo, sabe? Eu queria entender aquelas visões, eu queria saber o que estava acontecendo, né? E aí foi aonde, lembra que eu falei que o medo acabou, que eu fui, que eu dormi sozinha, mas aí o medo voltou, agora das visões que eu estava tendo. Eu me reunia com eles e depois eu tinha essas visões que eu não sabia como explicar, né? E aí é onde entra, né, que eu quero fazer um parêntese aí, né? Na época, se o meu comportamento fosse assim, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor vai me explicar. E eu continuasse cuidando da minha casa, sem medo, sem nada, tudo ia se esclarecer naturalmente. Como no fato que eu falei do meu parto, né? Com meu filho, se eu tivesse pensado na hora, eu tinha descido, tinha, né, ficado lá quieta e chamava alguém tranquilamente, sabendo que a criança não estava em perigo, né? Mas o que? O medo, o desespero, faz com que a gente não ouça a voz de Deus, as orientações de Deus, né? A mesma coisa quando eu comecei a me reunir com os adventistas, que aí vieram mais e mais visões, né? Comecei a ver mais e mais coisas. Só que aquilo eu não falava para eles, que eu estava tendo aquelas visões, nunca falei, não sei, eu não queria falar para as pessoas, né? E só que aquilo me deixou com medo, né? Me deixou com medo. Sim, teve outro fato que aconteceu lá, foi muito tenso, gente. Nessa cidade eu passei coisas uma atrás da outra. Teve um dia que eu estava
sentada esperando o ônibus para vir para Feira de Santana, lá nessa cidade. E aí, eu conversando com a senhora assim diante de mim, eu estava esperando o ônibus passar aqui, né, aqui onde eu estava, só que quando eu olhei, o ônibus que eu queria estava do outro lado. E nesse momento eu levantei para correr para pegar o ônibus. Só que quando eu levantei, eu não olhei e vinha uma Kombi. E eu lembro que esse homem fez aquela freada que faz aquela zoada terrível, sabe? E a mulher que estava do meu lado, sim, aí eu tenho certeza, eu senti isso, que alguém me empurrou para trás. Eu senti, só que estava eu e a Kombi, mais ninguém. Mas eu senti que alguém me empurrou para trás e eu caí assim, para cá, né, perto da senhora. E a senhora que estava comigo falou, gente, como que tu saiu dessa menina? Eu tive morta aí, o homem me xingou toda, porque a culpa foi minha, né? Eu corri para pegar o ônibus e não olhei. Então aconteceu isso também, mas eu senti alguém me empurrar para trás. Então eu lembro daquele, acho que é o Salmo 91, que fala assim, eu darei uma ordem concernante a ti em todos os lugares, né? Por onde andares. Então a gente às vezes não sabe, mas tem anjos do nosso lado e a gente nem enxerga, né? Então, o que é que acontece? Quando eu comecei a me reunir com os adventistas, né? Lá na minha casa, todo sábado, aí eu comecei a ficar com medo das visões. Então, eu vou fazer o seguinte, né? E eu quero dizer uma coisa. Meu esposo também não aceitou as reuniões. Mas hoje eu sei porque ele não aceitou. Então, eu vou encerrar o vídeo aqui. No próximo vídeo, eu vou dar continuidade e vou dizer por que ele não aceitou e o que aconteceu lá. Eu me reunindo com os adventistas. Então, fica aí para o próximo vídeo eu dar continuidade, para que não fique tão longo. Que o Senhor abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.